volta de tudo para fazer uma aula para turma da oitava série. Nós vamos falar sobre o absolutismo, ocorreu, e boa sorte para nós. Que vai dar tudo certo. Tá, a gente vai começar falando. O que vocês sabem sobre o absolutismo? Alguém sabe alguma coisa? Absolutismo, alguém lembra de alguma coisa? Quando alguém fala, você tem certeza absoluta. O que vocês lembram desse absoluto? Alguém fala alguma coisa? Se você fala assim, você tem certeza absoluta que vocês vão passar. O que vocês pensam no absoluto? É muito otimista. Então, o absolutismo foi a palavra absoluto, e é o poder absoluto dos reis. Então, é algo incontestável, não tem como mudar. O absolutismo aconteceu na Europa no início do século XVI, no final do século XVIII. Eles cobravam muitos tributos da população, fazendo eles ficarem muito com raiva, porque com isso, com esse dinheiro arrecadado, os reis conservavam seus luxos, e eles não gostavam disso. Isso era uma época de muita crise, de fome, de muita coisa de população, e mesmo assim eles continuaram lá, destruindo a população. Não, os nobres são os reis. São os reis que mandam. E os burgueses são a população no qual eles são trabalhadores. Entendeu? Eles são mandados pelos nobres. Alguma dúvida até aí? Inglaterra. Henrique VIII era rei e pertencia à dinastia Tudor, que criou a Igreja Anglicana para reforçar o Estado Nacional. Certo um crítico contemporâneo dizia que ele, rei, além de gordo, monarca, se metia-se facilmente em guerras. Grande parte do tesouro nacional foi engolido pelos gastos militares de tentativas frustradas de vencer a França. Em seu governo, consolidou-se no regime absolutista. O absolutismo inglês atingiu o auge durante o governo de sua filha Elizabeth I. Os corsários, piratas que tinham o apoio do Estado, eles roubaram inúmeros navios espanhóis cheios de ouros retirados da América. Os reis espanhóis não tinham opiniões muito boas a respeito dos rivais ingleses. Então, eles reagiram. O rei Filipe II construiu uma frota poderosa, a Incrível Armada, e se mandaram para a Inglaterra em 1588. Mas aconteceu uma tempestade, os navios se perderam e afundaram. Depois da morte de Elizabeth, iniciou a dinastia Stuart. A Revolução Burguesa colocaria uma nova família real no trono, sem os poderes absolutistas do papado. Espanha. Bom, o absolutismo na Espanha teve seu maior auge na dinastia Habsburgo. Depois teve o reinado de Carlos V, onde foi, digamos, a maior época do absolutismo foi no reinado de Carlos. Depois da morte dele, o absolutismo perdeu várias influências sobre a Alemanha e perdeu grande parte da sua riqueza. Mesmo depois da morte de Carlos V, a família Habsburgo continuou no poder. Depois veio Filipe II. No reinado de Filipe II foi onde aconteceu a União Ibérica. O que é União Ibérica? A União Ibérica foi a fusão dos países da Peninsulares. Foi a Espanha e Portugal. Depois de um tempo, os gastos espanhóis com a corte eram enormes, fazendo a Espanha entrar em crise. Eles tiveram também dificuldades em vender as pratas, e foram essas dificuldades que marcaram o reinado de Filipe III e Filipe IV. França. E o absolutismo francês ele demorou para se fortalecer pelos conflitos religiosos que ocorreram.
Era entre quem esses conflitos? Então, Tom, no século XVI, conflitos ocorriam entre os religiosos e os católicos e os protestantes. Em 1589, o rei Henrique de Navarra, ele assumiu o reinado e ele criou o Edito de Nantes, que possibilitava que as pessoas tivessem sua própria religião. O rei, ele foi assassinado por um fanático. Em 1610, o rei Luís assumiu. O auge do absolutismo francês foi atingido no reinado do rei Luís IV, que ele era medíocre e ele assumiu por conta própria o governo. E depois vem a Guerra dos 30 Anos. A Guerra dos 30 Anos. A reforma luterana gerou a Guerra dos 30 Anos. O imperador católico da Áustria era o estado mais poderoso não unificado. Era da família do Habsburgo. A Áustria queria usar o catolicismo como um instrumento da unificação nacional. Os principais feudais alemães luteranos fizeram oposição. Os motivos da guerra eram religiosos e políticos. Teve envolvimento de grande parte dos países europeus. Como e quando começou a Guerra dos 30 Anos? A coisa começou na Boêmia, que era dominada pela Áustria. A data disso foi de 1618 a 1648. Os protestantes pegaram um representante austríaco e jogaram ele pela janela. Nossa! E o célebre episódio de defenestração de Praga. A partir daí, mais países se meteram na confusão. A França entrou numa guerra invadindo regiões da Alemanha. Houve estupros, assassinatos e roubos. Resumo de todas as ações dos militares franceses quando eles, digamos, se emocionaram com essa guerra. Sofrimento dos pobres é que, por eles não terem nada, já foi tudo quebrado, a guerra teria acabado com tudo isso que eles tiveram. Os comerciantes também perderam grande parte do que eles tinham, e os burgueses, os grandes nobres, que tinham mais pertences, eles não perderam grande coisa e recuperaram o que eles perdiam. Grande parte da Alemanha foi toda desgastada. Daí, em 1648, teve o Tratado de Westfália, que pôs o fim na guerra. A Alemanha ficou retalhada em cerca de 300 estados feudais. A crise econômica do século XVII. Qual a causa desta crise? Bom, no século XVII teve uma grande crise econômica que o preço das mercadorias baixaram e não tinha muitos compradores. A produção ficou menor. E tipo, na Alemanha e na Itália, as pessoas deixaram o comércio para tentar a sorte no campo. E teve motivos para essa crise. Tipo, o mau tempo, que acabou com as colheitas, enchente, as geadas, acabou com tudo. Bom, outro motivo da crise foi que os metais preciosos já não estavam crescendo, já não estava... Como é que eu posso dizer? O fluxo tinha diminuído. E em alguns países a crise foi resolvida com o reforço do absolutismo. Isso eu não sabia. Caralho,
Agora o Rafa está na conclusão que tirou dessa matéria. Os caras tinham um monte de dúvida. Ele bateu até louco. Você tem que ter um governo absoluto, cara, que falar e os outros têm que entender. Tem que obedecer. O senhor Alexandre vai comentar agora, mas a rainha Elizabeth está numa pose muito sexy, social, muito poderosa. Tá. A gente vai esperar até que a turma entrar, né? Vamos dar um professor de hoje. Preparei só o vestido A dela. gente botou uma escola aí. Parece que ela tem umas bombachas nas mãos. Eles vão tentar parar com o champanhe vivo, né? Mas A gente vai segurar isso daqui, senhor, mas a gente promete que não vamos ler. Durante o século XVII, Tu não entendeu ainda que é durante o século XVII? Cara, foi durante o século XVII. Vocês vão aprender isso daí porque depois vocês vão rodar. E a culpa não vai ser minha porque eu tô aqui dando aula. Aí eu quero ver vocês lá na URGS. Olha só, vocês não têm que se preocupar com coisa de vestibular, tá bom? É só a vida de vocês que tá em jogo, a vida dos seus pais, porque senão eles... Não, a vida dos seus pais não. A vida dos seus futuros filhos. Teu filho! Teu filho! A tua vida amorosa. Vai ter uma droga. Se tu for um ignorante, qual é a menina que vai querer ficar contigo? Nenhuma. Sai aí, as gurias também, presta atenção, porra. Vocês saem com esses bonezinhos de abarreta aí, achando que são princesinha. Vocês não passam umas maloqueiras, vocês são umas chinela. Uma chinelona. Isso é feio, não é legal. Não é legal, ficam aí escutando funk na esquina. Vocês não entendem, né? Eu me irrito com isso, A Guerra dos 30 Anos. Tá, apareceu! Bom, no século XVII teve uma grande crise econômica na Europa que baixou o preço das manufaturas. Das manufaturas. Boa noite. Cala a boca! Boa noite. Estamos começando aqui a nossa videoaula sobre o assunto que é o absolutismo. Assistam isso até o final. Vai aparecer a Marcele de cueca. E a Carol de girafinha. A Marcele de cueca. Foi muito legal fazer esse trabalho. Espero que... Se vocês assistirem até o final, a gente faz Harlem Shake. Foi bem legal trabalhar fazendo esse vídeo aí. Peço desculpas se não foi esperado, mas a gente fez o melhor possível. Eu tentei, de verdade. E tem uns erros, vários erros, eu sei que tá cheio de corte, cheio de corte. Mano! Fazer vídeo com essas duas palhaças aqui não é fácil. Elas continuam ofendidas. Para! Então é isso, tchau. Tchau, Sor! Tchau, Sor, I love you. Eu não!